Pela primeira vez na história, os maiores bancos dos Estados Unidos estão pensando em emitir crédito utilizando o Bitcoin como colateral. All of the large banks in the United States have gone from not banking Bitcoin 12 months ago to, in the past 6 months, I have noted and been approached by BNY Mellon, by Wells Fargo, by Bank of America, by Charles Schwab, by JP Morgan, by Citi. They are all starting to issue credit against either Bitcoin or against Bitcoin derivatives like IBIT. E aqui quando eu falo os maiores bancos, JP Morgan, Bank of America, Bank of New York Mellon, Charles Schwab, dentre outros. E essa informação veio de onde? Veio do CEO da Strategy, antiga MicroStrategy, detentora de 660 mil bitcoins sob custódia, Michael Saylor, onde no Bitcoin Mena, um evento que está acontecendo agora, nesse exato momento, anunciou que esses bancos estão procurando o próprio Michael Saylor para entender essa dinâmica de crédito e, sem contar com esse personagem, né, o Michael Saylor, eles estão criando essas linhas de crédito ou produtos com linhas de crédito lastreadas em Bitcoin. Ou seja, o Bitcoin tende a virar um colateral para esse mercado de crédito que é de aproximadamente 60 trilhões de dólares. O que está acontecendo hoje nos Estados Unidos é o que a gente chama de ponto de não retorno. E a pergunta que fica é, por que só agora? O que mudou nesses últimos 2 anos, nesse último ano? Por que os bancos não pensaram isso lá no início? E aqui eu respondo. Primeiro ponto, os ETFs de Bitcoin fornecendo esse produto fácil para os bancos fornecerem crédito. Segundo ponto, uma regulamentação, um cenário tributário muito mais agradável. A SEC de hoje, sob a chefia do Paul Atkins, frente à SEC de ontem com o Gary Gensler, tem uma informação, tem uma diretriz muito melhor, ou seja, muito mais pró-cripto. Então, portanto, nesse ano de 2025, a gente já viu, por exemplo, algumas regulamentações muito mais amigáveis para o cenário cripto. Então, esse é o segundo ponto. O terceiro ponto é a pressão competitiva. E o que eu falo com pressão competitiva? Family offices, pessoas de alta renda, procurando por produtos que envolvam Bitcoin e demais criptomoedas. E por fim, o quarto ponto, o Bitcoin só é inferior ao ouro em termos de colateralidade. Só que o Bitcoin tem um benefício frente ao ouro, 24/7, possui marcação a mercado entre todas as corretoras em tempo real e também é um ativo global, unificado globalmente, sem barreiras geográficas. Então ele trada, digamos assim, a 24/7. E uma outra questão é como que supostamente os bancos vão emitir esses créditos lastreados em Bitcoin. O modelo número 1, o usuário deposita Bitcoin no banco, o banco ali fornece o LTV para o usuário. Então o banco faz a custódia do ativo. O cenário número 2, o próprio IBIT ou qualquer outro ETF de Bitcoin, o IBIT aqui que eu menciono, o ETF da BlackRock, fica sob custódia com o banco ou até mesmo o próprio usuário conecta a corretora com o banco e aí faz o LTV. Nesses dois cenários, tanto no primeiro quanto no segundo, a custódia passa a ser do banco. Então esse é um ponto de atenção aí para quem não confia um pouco no banco, não confia em outro emissor para conseguir o crédito. Mas essa é uma premissa. Para você conseguir um crédito, você precisa passar a custódia. Mas também existe uma inovação nessa questão de passar custódia, de você trazer esse crédito utilizando o Bitcoin como colateral. Qual que é o benefício disso? Você não precisa liquidar a sua posição de Bitcoin para efetivamente ter acesso a uma moeda fiduciária, tanto dólar, como a gente está falando aqui de Estados Unidos, vamos pegar o dólar como exemplo. Então, você colocaria ali o seu 1 Bitcoin, que vale hoje aproximadamente 94 mil dólares. Ele tem um cálculo de LTV entre 50% a 60%. Então, desses 94 mil dólares, você captura 60
a 50% do valor total e aí você tem esse dinheiro em mãos. Então, sem necessariamente vender o seu Bitcoin efetivamente. Então, essa é uma revolução que está começando a acontecer em solo americano com essa colateralização do Bitcoin em troca de crédito. E a título de curiosidade, né, você deve pensar, mas o que significa um LTV de 60, 50? Os títulos americanos que são ali tidos como os ativos mais seguros têm um LTV de 90 a 95%. O próprio ouro tem um LTV de 75 a 80%. Então, um LTV de 50 a 60 para o Bitcoin, que é tido como, aspas, muito volátil, muito arriscado e etc., já é por si só uma grande inovação do mercado. Como a gente está falando de ouro, uma breve curiosidade. Em meados de 2004 até 2008, a gente teve o lançamento do ETF de ouro. E a partir do lançamento do ETF de ouro, a gente teve maior liquidez e aí, por consequência, entrou no mercado de crédito, teve maior explosão de preços, maior liquidez, maior usabilidade em termos financeiros. Então a gente consegue realizar esse breve paralelo entre o Bitcoin e o ouro em termos de colateralização de crédito, em termos de LTV. E por que isso pode revolucionar tanto os bancos como o Bitcoin, como o ecossistema como um todo? Primeiro ponto, o Bitcoin Banking, assim eu posso dizer, cunhar esse nome, começou. Então o que isso significa? Que os bancos vão criar produtos utilizando o Bitcoin como colateral. Isso ficou entendido. E o que isso significa para o banco? Uma nova linha de receita. Uma nova linha de receita com um ativo que uma adoção explosiva, recordes de ETF, family offices querendo, multifamily offices também, fundos soberanos, reservas soberanas e aí vai, estados acumulando. Então, os bancos vão conseguir criar crédito em cima de um ativo, ou melhor, criar receita em cima de um ativo que tem uma ampla adoção, uma ampla gama de pessoas querendo ir atrás desse ativo. E o outro ponto que revoluciona o mercado que eu mencionei anteriormente, mas vale ressaltar aqui, é que o Bitcoin entrou no mercado de crédito. 60 trilhões, aproximadamente, que nem eu comentei há poucos minutos atrás. Então, basta 1% desse mercado, dessa linha de crédito ir para o Bitcoin, eu estou falando só de 1%, não precisa de muito. A gente já está falando de uma demanda estrutural pelo ativo, o que por si só aumenta a demanda, produto escasso, o preço tende a explodir. Por fim, sintetizando tudo o que eu falei aqui para vocês nesse vídeo. Ponto número 1. A adoção está se tornando exponencial. O Bitcoin está entrando no estágio de colateral global, menos risco regulatório, demanda estrutural crescente e a consolidação do Bitcoin como um ativo macro, tanto do ponto de vista geopolítico, tanto do ponto de vista geoeconômico. E por fim, a mensagem que eu trago é, diferente de outros ativos onde existia um apelo de indústria, existia um CEO por trás, o Bitcoin nasceu do nada, de um grupo anônimo e chegou aonde está chegando de se tornar um ativo de colateralização de crédito, um mercado de crédito que movimenta trilhões de dólares. E repito, sem nenhum CEO por trás, de forma completamente orgânica, um efeito orgânico, um efeito de rede orgânico. Isso é inédito dentre todos os ativos. E se você quer entender mais informações de como isso redefine o sistema financeiro, traz novos produtos e etc., a gente vai aqui produzir novos vídeos em relação a esse tema, porque é um tema muito forte e que de fato foi uma virada de chave para o ativo e para o ecossistema em volta do Bitcoin, essa questão de linha de créditos, colaterais e grandes bancos entrando efetivamente. Então segue aqui o canal, compartilha esse link com o seu amigo que não entende sobre essas questões de linha de crédito e quão grandioso isso será para o Bitcoin e deixa o like. Valeu!